Boa noite, que a paz do nosso grandioso Deus esteja na vida, no lar de cada um, meus amados irmãos. Mais uma vez quero agradecer a Deus, por mais um dia de luta, de batalha, cheguei há pouco tempo, acabei de chegar em casa, graças a Deus. Foi um dia de viagem, saí 7 da manhã, cheguei agora às 6 horas. Foi um dia, uma caminhada, gente, Teve uns obstáculos, uns problemas, pneu furou, mas graças a Deus cheguei em casa, fui e vim na proteção do nosso grandioso Deus. Fui em paz e voltei em paz. Mas estava aqui e agora vou semear a palavra. Já semeei para os outros hoje, agora eu vou semear para você que está em casa, que mora distante, que mora longe, Se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo, assista até o fim, amém? Assiste, alimenta a sua alma junto comigo, pega um copo com água, coloca aí do seu lado, amém? Daqui a pouco vou fazer uma oração para você que acredita na palavra de Deus, amém, gente? É na palavra de Deus. Vamos refletir junto comigo? Marcos capítulo 5. Marco capítulo 5. Está entre Mateus e Lucas. Marcos capítulo 5. Vamos lá. Abra aí sua Bíblia. Pegou sua água? Colocou aí do seu ladinho? Amém? Olha o que diz aí no versículo 5, no capítulo 5. A cura de um endemoniado geraseno. Gente, só a palavra endemoniado já é pesada, não é? Já pensou? Agora, coloca assim um pouquinho para pensar. O pai chegar para uma pessoa e dizer, eu tenho um filho endemoniado. Gente, não é fácil. É muito triste, E a gente vê aqui nos tempos da Bíblia, E também hoje também, só que hoje já é mais diferente, Mas antigamente não era fácil. Como diz aqui no versículo 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeia alguém podia prender. Você viu a situação desse rapaz? Vivia onde? Dentro dos cemitérios. E nem cadeia. Cadeia é grilhões, são correntes de ferro grossas, São correntes de ferro que era preso, Que era no tempo que as pessoas iam era preso pelas grilhões, pelas correntes de ferro. Tronco, era preso dos troncos com corrente de ferro. Então, observa que este jovem chegava o momento de ser preso, Porque ninguém sustentava, ninguém ousava chegar perto. E olha o que diz aqui, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugar, ninguém, ser humano nenhum podia sustentar ele. Para você ver a situação daquele jovem. Gente, hoje tem muita gente preso por espíritos malignos. Tem muita gente preso, só que são espíritos, Espírito da carne, espírito do vício, são vários espíritos, Não é como essa época, não existia só espírito, Não era chamado espírito, era chamado legião. É diferente de espírito para legião. Não era chamado espírito, era chamado legião. Para um pouco para refletir. Hoje as pessoas dizem, fulano está endemoniado, está com o espírito disso assim, espírito daquilo, espírito do pichurrinho.
está espírito daquilo, porque hoje é espírito. Mas se você parar para refletir na Bíblia e observar, ele diz aqui, andava sempre de noite e de dia clamava por entre os sepulcros e pelos montes, ferido-se com pedras. Gente, para um pouco. Só andava de noite e passava o dia dentro do cemitério gritando e se ferindo com pedras. Se machucando com pedras. Então, ali você vê que eram próprios demônios que machucavam, batia com pedra naquele jovem. Você vê a situação daquele jovem. E você para analisar a dor que o seu pai, sua mãe passavam. O vexame que sua mãe e seu pai passavam de não poder chegar perto do filho, não poder abraçar o filho, não poder, dar um abraço no filho. Então não é fácil. E aí você para analisar no versículo 6, quando de longe viu Jesus, quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Quem viu Jesus? Para um pouco para refletir. Você acha que foi aquele menino, aquele jovem que viu Jesus? Não foi o jovem que viu Jesus. Foi os demônios que viu Jesus. E correu para os pés de quem? De Jesus. Para um pouco para pensar hoje. Os próprios demônios, presta atenção, quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Rapaz, para um pouco para pensar. Para um pouco para pensar hoje. Para um pouco, gente, para um pouco para pensar. Observe, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus. Quem estava falando? Eram os demônios. Que tenho eu contigo, Jesus. Gente, os próprios demônios correu ajoelhado, implorando a Jesus. E se você parar um pouco para refletir, qual é o ser humano hoje que está implorando a Jesus pela salvação? Para. Qual é o ser humano que tem, vou falar assim, que tem esse desejo de ir aos pés de Jesus de madrugada? São poucos que estão indo. Mas, se todos lessem a Bíblia, os demônios, eles tremem e têm medo de Deus. Presta atenção, eles tremem. E tem uma passagem que fala, diz, crê tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios crê e tremem. Mas a raça humana não treme e nem tem medo de Deus. Tem medo do diabo e não tem medo de Deus. E os demônios têm medo de quem? De Deus. E aqui você vê, neste momento, que os próprios demônios gritando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Entendeu? Imploro a Deus, Jesus, implore a Deus. Implore a Deus. Os próprios demônios, preste atenção, gente, só nesse versículo. Ele disse o quê? Conjuro-te, porque por Deus que não me atormente. Peça a Deus que não me atormente. Os próprios demônios pedindo a Jesus, pedir a Deus para não atormentar eles. Você entende agora o poder desta palavra? E aí no 6, no 8 ele diz, por quê? Jesus lhes disse, espírito imundo, sai deste homem.
espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhes: qual é o teu nome? Respondeu-lhes ele: Legião, e o meu nome, porque somos muitos demônios. Gente, para um pouco para refletir, gente. Para um pouco para refletir, gente. É tão triste a pessoa presa por um demônio e por uma legião de 1.000, 2.000 demônios. Você para um pouco para pensar? Porque tem muito ser humano fazendo a vontade do diabo. E aí muitos estão sendo apanhados pelo diabo. Muitos estão sendo escravizados pelo diabo. Nos vícios, nas drogas, na prostituição, nas lascivas, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, na porfia, no ciúme, na discórdia, nas facções, nas bebedices, nas glotonarias e coisas semelhantes. O ser humano está fazendo a vontade do diabo e não quer se obedecer à palavra de Deus, não quer viver a palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus está lhe dando para nós. Para um pouco para refletir sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Está na hora de buscar a Jesus, o Nazareno. Está na hora de você voltar-se, adorar, reconhecer Jesus como o único e salvador e libertador da sua alma. Porque, gente, este mundo já és do maligno. Este mundo já és do maligno. Volte-se para Deus enquanto você pode. Enfoca enquanto Ele está perto. Porque vai chegar o momento que você vai bater, você vai correr, bater de porta em porta e você não vai encontrar mais. Como assim, pastor? Está escrito aqui em Amós. Abra a Bíblia em Amós e você vê se não está escrito em Amós. Vamos lá, para que você possa entender. Entenda a palavra, que Deus está nos dando a oportunidade para reconhecermos que Ele está nos guiando, querendo nos guiar, querendo levar. Amós está aí depois de Oséias, né? Depois de Oséias, ao lado de Jonas. Amós 8, preste atenção, capítulo 8, versículo 11. Vamos lá. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvirem a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Você está entendendo agora? Enquanto você pode, corra atrás da palavra de Deus. Busque enquanto você pode, porque vai chegar um momento que o Espírito vai sair da terra. O Espírito Santo da Bíblia vai sair do papel. Vai sair daqui, a unção de Deus vai sair da Bíblia. Então, quando o Espírito sair das igrejas, aí o povo vão se desesperar. Vão correr de mar a mar. Por que de mar a mar? Nós moramos dentro de uma ilha. Aonde você for tem mar. Mas você vai procurar um culto, e você não vai encontrar. Vai correr de oriente a oriente, de norte a sul, e não vai achar um culto para você ouvir a palavra. Corre, gente, corre enquanto você pode. Amém? Enquanto você pode, vai buscar logo a palavra de Deus. Amém, gente? Quero orar por você. Amém? Pai querido, amado Deus, eu apresento esta casa, eu apresento estas vidas, e aonde, meu Deus, esta palavra chegar, que o teu poder, Pai, o teu Espírito, meu Deus, entre neste lar,
Remova, meu Deus, o câncer, a leucemia, a diabetes. Remova, Pai, o espírito do álcool, o espírito da prostituição, o espírito maligno, o espírito que está trazendo a enfermidade, escravizando essa pessoa no vício, no cigarro, escravizando essa pessoa nos remédios. Meu Deus, envia anjo, Pai. Aonde esta oração chegar, Senhor, que o teu poder, meu Pai, chegue nesta casa. Limpa, meu Pai, este coração, limpa, meu Pai, prepara esta alma para receber a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor entre, meu Pai, na vida dessa pessoa, tirando as trevas e a Tua luz, meu Pai, brilhando no coração de cada um, o desejo, meu Pai, de Te buscar, de Te louvar e de Te glorificar. Entrega o Senhor em Tuas mãos, Senhor, consagra a água, quem beber, seja curado, seja restaurado pelo poder do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Compartilhe, se inscreve aí no meu canal aí no YouTube, me ajuda a semear a palavra de Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe, uma ótima noite, em nome de Jesus, uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. Fique com Deus, um beijo enorme no coração de todos vocês. Uma ótima noite abençoada, em nome de Jesus. Fique com Deus.